Bom dia, senhores e senhoras. Com a presença do vereador que preside esta reunião, presidente da comissão, Roberto Natalini, do vereador Marquito, nós estamos dando início à nossa reunião de trabalho da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo. Nós não temos quórum qualificado de 4 vereadores para deliberar, mas podemos tocar tranquilamente o nosso trabalho sem a condição de deliberação e cumprir a nossa pauta sem nenhum tipo de problema. Eu queria expor aos senhores que essa reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.câmara.sp.gov.br, link auditórios online. A nossa pauta de hoje é, primeiro ponto da pauta, projeto de reforma urbanística do Vale do Anhangabaú, e mais no final da reunião, no tempo final da reunião, nós teremos informes sobre a vistoria e o andamento dos trabalhos a respeito da Fazenda dos Búfalos, que era um local destinado a um parque que o poder público transformou num projeto de moradia popular. Então, isso será no final a título de informes. A pauta de hoje é a reforma urbanística do Vale do Anhangabaú. Nós fizemos convite a algumas pessoas que estarão conosco na mesa para apresentar o projeto. Eu queria chamar o senhor Luiz Eduardo Surian, superintendente da São Paulo Urbanismo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Arquiteto Luciano Fiaschi, da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. Silvio Dias, diretor do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, do CAL São Paulo. Marco Antônio Ramos, que é da Associação Vivo Centro, dirigente da Associação Vivo Centro. Tem um outro convidado, Belônios Monteiro, do Grupo de Trabalho Meio Ambiente aí no nosso São Paulo, mas até o momento não está presente. Também convidamos a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, mas declinou o convite, tendo em vista... Está aí? Quem está aí? Então, fui mal informado. Quem está aí? Você? Eu estou representando. Então, por favor... A senhora não se apresentou? Sim, eu me apresentei ao Sérgio. Ah, apresentou ao Sérgio. Então, por favor, Eduardo, pega o nome dela para eu chamar. Quando apresentar, você passa para o assessor da comissão, por favor, tá? Para a gente poder chamar para a mesa e não ter esse desencontro, esse mal entendido. Lúcia Simone, representando a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, seja bem-vindo. Eu passo então imediatamente ao Surian, lembrando que nós temos horário. Nossa reunião é das 11, na verdade 11h15, para a questão do quórum, até 13 horas. Então nós vamos fazer a nossa reunião aqui em 1h10, para deixar as últimas meia hora para os informes e o fechamento de outras questões. Eu espero que as pessoas sejam bastante concisas, que as intervenções possam ser objetivas, para a gente aproveitar o tempo. Então eu peço ao senhor Surian que comece com a sua apresentação. Se eu quiser ficar em pé, tem um microfone de mão lá, o senhor que sabe. Então vai lá. Fica à vontade. Há quanto tempo mais ou menos? Quando você me permite. Não, mas quanto dá para você concluir? Uma meia hora, a gente vai Não consegue fazer em 20 minutos? Então 20 minutos para você apresentar o que vocês estão propondo para o Anhangabaú. Por favor, 20 minutos. Bom dia a todos. Muito obrigado ao vereador pelo convite. Eu acho que é sempre importante a gente caminhar com a discussão. Eu queria só fazer um rápido histórico. Nós, São Paulo Urbanismo, com a responsabilidade de resolver os problemas e melhorar o desempenho e a qualidade da vida na cidade, começou um estudo no início de 2013 a respeito da área central como a meta 72, que é de requalificar esses espaços da área central, e por conta de outubro, por aí assim,
nós fomos fazendo diversos enfoques, diversas análises em cima disso. Podemos continuar. Aqui é difícil porque a gente não tem o comando do slide, então desculpe que a apresentação fica meio truncada. Podemos passar mais um, mas só como é que a gente caminhou um pouquinho. Então, eram escolas de arquitetura, técnicos municipais, de diversas secretarias, e nós convidamos a participação de algumas entidades também que tinham interesse e que puderam colaborar com o processo. Foi um processo em que os técnicos todos de diversas secretarias, junto com essas outras pessoas que puderam participar do evento, foram caminhando e foram identificando pontos que seriam importantes, quais eram os pontos de preocupação e tudo mais. Por favor. Nós fomos, cada um foi encarregado de tentar analisar uma parte do processo, uma parte dos problemas, tentar identificar o que era relevante, o que não era, o que era importante, o que era grande problema, o que era pequeno problema, o que era ponto de atração, o que não era. Por favor. Foram feitas inúmeras medições de pessoas que circulavam, pessoas paradas, pessoas que ficavam, pessoas que andavam. Para isso a gente foi desenvolvido um critério de medição dessas medições todas. Nós contamos com o apoio na metodologia de um escritório muito conceituado da Dinamarca, que é o escritório do Jan Gehl, que é um professor que desenvolveu uma série de metodologias para análise de espaços urbanos, fez trabalhos em todo tipo de cidade, não é uma coisa europeia, muito ao contrário, ele tem trabalhos em cidades em desenvolvimento, em cidades desenvolvidas. Então, quer dizer, a metodologia é uma metodologia testada em diversas situações, e nós incorporamos e formamos muitos dos nossos técnicos nessa medição, nessas metodologias todas deles, por favor. Muitas pessoas foram escutadas, com entrevistas localizadas, tentando identificar quais eram os problemas, quais eram as potencialidades dos lugares. Vamos lá? E fomos tentando identificar justamente isso, o que impactava, quais eram os problemas. Por favor, mais uma, aqui é uma ilustração, pode mais uma. Vamos lá, então esse trabalho foi um trabalho bastante importante, bastante relevante, que nos deu uma boa visão do que é quais são os nossos problemas aqui na área central, por favor. Isso aí é o acesso, por exemplo, do túnel lá, em que a gente percebia que ele tem um problema de segurança enorme lá embaixo, quer dizer, ninguém gosta de ir para dentro do túnel, que originalmente era usado como meio de transporte, agora vai ser retomado como um eixo de transporte importante. Ele está sendo parte do eixo norte-sul da SP Trans, que está em estudo, o projeto funcional está sendo estudado, então toda a parte da plataforma vai ser revista para poder garantir um acesso com segurança e tudo mais, por favor. Vamos lá, essa é uma outra coisa também, que é assim, a recuperação do eixo da São João. Nós fizemos, isso é um desejo inconteste da população, assim, de resgatar com a obra do Vale do Anhangabaú, que foi objeto do concurso, em que a Rosa Plias e o Jorge Wilhai venceram, lá na década de 70, quer dizer, essa área, ela originalmente até no projeto ela nem existia, ela era uma área que ia ser uma circulação viária, era um acesso que vinha do túnel no projeto do concurso, e a pessoa podia aflorar no vale e virava em direção a São João. Durante a obra, que o CT tinha isso como uma premissa assim, inevitável, ele percebeu que com a interdição durante a obra não precisava desse acesso, ele já tinha conseguido resolver toda a circulação de veículos de outra maneira. Então isso aí foi assim, um projeto que aconteceu durante a obra já, quer dizer, já foi um remendo, e nunca funcionou. Ele tinha a ideia de funcionar como um belvedere, com um café embaixo, era uma área até agradável, tinha aquela fonte toda, uma catarata que caía ali por trás e tal, mas sempre teve inúmeros problemas de segurança, nada funcionou. Depois tentou-se um banheiro público que também não funcionou. Por favor. Por favor, aí tem toda essa parte de permanência, que assim, como é que as pessoas ficavam. O vale teve uma outra característica muito fácil, muito visível assim, em todas essas análises. Ninguém deseja circular pelo vale hoje, quer dizer, é uma inversão total.
a preferência total é a circulação pelos 2 viadutos, pelo Santa Ifigênia e pelo viaduto do Chá. Então, se você faz nessas medições, você consegue ver claramente. O que a gente quer é justamente transformar isso, fazer com que ele seja um espaço atrativo, um espaço agradável, que permita que as pessoas desejem estar no Vale com qualidade. Por favor. Aí vamos continuando também. Isso foi, assim, dentro dessas reuniões de trabalho todas, foi o processo que a gente foi fazendo de identificação desses problemas. Por favor. Vamos lá, mais uma também. Aí fomos tentando mapear um pouco do que seriam as propostas de consenso. Dissenso nós temos em qualquer lugar, quer dizer, é a coisa mais fácil da gente achar, são pontos de não concordância. O que a gente tentou aqui foi identificar quais eram os pontos de consenso, por favor. E aí fomos mapeando um pouco desses consensos, algumas coisas dessa recuperação do eixo da São João, de melhorar essa circulação, estimular a passagem das pessoas pelo vale, recuperar um pouco das fachadas que nós perdemos com a implantação do projeto. Ele matou muito todas as fachadas que se relacionavam com o vale. Quer dizer, então, aqui a gente tem um desejo claro de recuperação dessas fachadas como fachadas ativas, que participam da vida do vale, por favor. Vamos lá. Aí, a partir daí, a gente começou a pensar em algumas estratégias para esse enfoque. Uma delas, melhorar acessos, por favor. Respeitar a escala humana é outra coisa. A única situação que a gente pode fazer um espaço dar certo, um espaço ser agradável e ele ser atrativo para as pessoas, é justamente ele ter uma escala que seja compatível com a pessoa. Por favor. Que o vale se transforme naquilo que ele tem essa vocação, que é ser um espaço que seja flexível quanto uso e robusto para a gente não ter problemas de manutenção, problemas de qualidade do desempenho daquele espaço na cidade da gente. Por favor, mais uma. As fachadas ativas é aquilo que eu estava já colocando, quer dizer, a gente fazer com que a interface das pessoas com os imóveis se dê de uma maneira mais natural, com mais qualidade, e que a gente não tenha os imóveis que se fecham às 4 horas da tarde, como são as fachadas de banco, e depois você tem uma porta de aço fechada ali. Então, que a gente consiga estimular os proprietários também a terem uma relação com o espaço público. Por favor. E a partir daí a gente gerou isso que a gente chama de uma planta do programa, tá? Quer dizer, que são os grandes desejos que a gente tem enquanto projeto, em termos de setorização, em termos de circulação, em termos de relação dos imóveis privados com o espaço público, este foi o grande objetivo, este é o nosso grande objetivo aqui, que foi o que a gente pactuou nesse processo de 2013, foi chegar nessa planta de programa. Por favor. A partir daí, nós começamos criar algumas simulações do que seria um estudo preliminar para a implantação de um projeto de reurbanização e requalificação do Vale do Anhangabaú. Porque nada se resolve num projeto de arquitetura. Quer dizer, o que resolve é um grande projeto de gestão com qualidade, em que toda a população, todos esses envolvidos do entorno, todos os proprietários se relacionem com aquele espaço e assumam ele como sendo um espaço seu. Por favor. A partir daí a gente elaborou isso que a gente chamou de camadas de proposta, em que tinha um relacionamento de projeto, em que a gente tem que enfrentar um problema do piso, um problema do relacionamento da água, um problema de arborização, por favor. Um problema de bancos, porque assim, a gente tem muito problema com espaços para sentar. Todo mundo acha que o sentar é um problema, você botar um banco, você vai ter mais morador de rua, ao contrário, quer dizer, você não pode ter um banco. Quando você tem 1 milhão de bancos, você não tem o menor problema de das pessoas estarem, conviverem normalmente, quer dizer, o espaço é um espaço para todo mundo, um espaço para ser um espaço público com qualidade para quem quer que esteja ali. Depois nós temos essa parte de bancas e quiosques que a gente chamou ali, que é uma coisa para justamente criar esse estímulo no privado de que você ter
uma fachada ativa é uma coisa importante para recuperar esse espaço. Então esses quiosques seriam um grande estímulo para a gente indicar para esses proprietários todos que a gente pode ter boas coisas se relacionando com o espaço público. E, por fim, tratar muito bem a iluminação, de uma maneira funcional e cênica. Quer dizer, uma coisa que a gente precisa transformar o Vale do Anhangabaú num espaço em que ele seja um cartão, como ele já é, mas que ele se transforme cada vez mais nesse cartão postal da cidade e que se transforme também num espaço em que qualquer pessoa que fale em Vieira São Paulo, que ela também queira estar no Vale do Anhangabaú, queira conhecer, queira passar por lá, tanto para o nosso público interno, para os moradores da cidade, para os nossos visitantes, para todo mundo. Por favor. A partir daí, a gente foi só, aqui é só um detalhe daquilo, mas a gente foi só criando uma hierarquia de como é que a gente enfrentaria esse projeto, ainda nessa estrutura de um estudo preliminar para contratação desse projeto como um projeto executivo. Por favor. A água foi um elemento que, assim, ela sempre passou como um ponto importante na vida do Vale. Quer dizer, a gente tinha o córrego que passava no meio, que sempre foi um divisor na cidade, que foi se perdendo ali. Então, recuperar a imagem da água, não como a gente tem ela tratada na cidade até hoje, mas de uma maneira diferente, foi uma coisa importante que a gente viu em todos esses trabalhos que a gente realizou. E a gente considera que é uma estrutura muito importante para a gente pensar e refletir, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo hoje, de falta, escassez e tudo mais. Então é um trabalho... aqui eu só detalhei um pouquinho essa coisa da flexibilidade da água, mas a água ela vai funcionar também aqui nesse indicativo desse estudo preliminar como um ordenador das pessoas. Pessoas gostam de ficar com pessoas, então, quer dizer, o que a gente está fazendo aqui é resgatando um pouco os dois eixos da Rua Formosa e da Rua Anhangabaú, fazendo com que as pessoas andem num espaço mais agradável, mais junto. E a partir daí a gente vai manejando essa água, que não é um espelho d'água, não é nada disso. São espaços molhados, áreas molhadas, num circuito fechado de água que vai sendo reciclada. Então, quer dizer, a gente tem até um conceito de tentar trabalhar isso como um pouco de educação ambiental também. Por favor. Aí é aquele negócio, quer dizer, eu posso não alagar um determinado pedaço, ali está exemplificado na frente da Praça das Artes, por exemplo, e ter um pequeno evento lá acontecendo, um sábado, se integrando com a Praça das Artes, por favor, mais um. Posso, sabe, a gente vai conseguindo manejar essa coisa conforme a necessidade. Mais um, por favor, mais um. Então, só pensando nessas variações, nessas possibilidades que a gente teria, pensando nessa coisa do Anhangabaú como um espaço de reunião da cidade. É óbvio que isso tudo, ressalto, que tem que acontecer junto com um grande projeto de gestão para o Vale. Por favor, mais um. Mais um, por favor. Parte de arborização. O Vale do Anhangabaú, no projeto da Rosa Clias, que foi a autora original do projeto, nós tivemos 3 reuniões com a Rosa, e com o Jorge Wilhelm, antes dele falecer, em que a gente foi tentando discutir um pouco desses conceitos do projeto. O projeto original dela não previa nenhum tipo de arborização para o Vale. Ela queria só resgatar justamente o que eram essas camadas do maciço arbóreo, mesmo porque o Vale não tem terra. Hoje o Vale é uma laje, quer dizer, toda a área central do Vale é uma laje sobre os 3 túneis lá. Nós temos os 2 túneis de carro e mais o túnel do córrego, que está ali embaixo, exatamente no meio dos 2 túneis. Então nós estamos criando um super maciço arbóreo no eixo da Rua Anhangabaú aqui e resgatando um maciço na frente da Rua Formosa, que são as 2 áreas que estão fora da laje do Vale, por favor. Parte de bancos é aquilo que eu estava comentando, quer dizer, a ideia é que a gente tenha um incremento enorme em termos de assentos.
A gente precisa fazer com que as pessoas fiquem com qualidade no espaço público. Por favor, mais uma. Aquela discussão dos quiosques para reforçar o trabalho de estimular os proprietários a se interagirem mais com o espaço público, por favor. E a iluminação, que teria um tratamento completamente diferenciado também, para ter uma coisa que fosse uma característica funcional, para a gente ter uma iluminação que resolva a segurança das pessoas, mas ao mesmo tempo que eu possa destacar todos os pontos que devem ser destacados no vale, por favor. Os deslocamentos de pedestre, quais são as linhas de desejo que foram mapeadas, por favor, mais uma. Isso aqui são os grandes eixos de circulação de bicicletas, mais uma, por favor. Oi? Aqui, essa parte de circulação de veículos, hoje nós temos diversas circulações que são necessárias e que têm que ser mantidas, mas nós estamos acabando completamente com a circulação em diagonal. Então, toda a circulação necessária só vai acontecer perimetralmente. Por favor, mais uma. Isso aí gerou esta planta, que é uma planta de estudo preliminar. É um estudo que foi proposto na contratação do projeto. Por favor, mais uma. Então, dentro desse desenvolvimento, isso aqui, o ano de 2013, que nós realizamos esses 3 workshops, foi feito no final do ano uma síntese, e aí nós chegamos no final do ano, numa reunião lá no auditório da prefeitura, validando o que era esse projeto conceitual e esse estudo preliminar. Por favor, mais um. Em 2014, nós invertemos um pouco todo o processo, justamente para não chegar daqui um ano, depois de ter gasto todo um dinheiro, todo um monte de coisa, nós fizemos uma aprovação em cima do estudo preliminar. Para quê? Para validar a ideia do estudo preliminar, ou seja, a ideia do estudo preliminar ela está completamente pactuada em todos os nossos órgãos de defesa do patrimônio e na Secretaria do Verde também, com relação ao manejo arbóreo que a gente estaria propondo para lá. A partir daí, nós tivemos uma aprovação de utilização de recurso da Operação Urbana Centro para a contratação de um projeto executivo, que foi publicado o edital, passamos o ano com alguns problemas, obviamente, de contratação e tudo mais, da licitação, até que chegou, nós emitimos uma ordem de serviço para a empresa que foi vencedora agora no dia 3 de novembro. Então, ou seja, o processo de desenvolvimento do projeto teve a ordem de serviço emitida no dia 3 de novembro, agora a última. Por favor, mais uma. Estamos nessa fase desses serviços preliminares e o nosso objetivo é a gente passar agora estes próximos 7 meses trabalhando intimamente com esse pessoal que foi o vencedor dessa proposta, nos relacionando diretamente com a grupo gestor da Operação Urbana Centro, reapresentando ideias que venham caminhando disso, nos relacionando com quem quer que seja interlocutor para receber qualquer tipo de contribuição, que é o objetivo, quer dizer, o nosso objetivo é a gente conseguir continuar recebendo contribuições para chegar com um projeto pactuado e aprovado lá para o meio agora de 2015, para a gente conseguir ter um processo de contratação de obras ainda até o final de 2015. Esse é o nosso objetivo. Por favor, mais um. Isso foi o escopo que foi contratado, mas basicamente toda a parte de arquitetura está envolvida nessa contratação atual. Por favor, mais uma. Mais uma. Mesma coisa. Só voltando um pouquinho. Esse item aqui, que nem você pode ver, plano de gestão pública e zeladoria. Isso é um item de contrato. Para a gente ele é completamente importante e indissociado do desenvolvimento do projeto. Ele é um elemento que para a gente é fundamental
para poder fazer com que um projeto de arquitetura funcione no Vale do Anhangabaú. Nós estamos querendo que, na verdade, a gente crie uma nova forma de se relacionar com o espaço público, uma nova forma de gestão, um novo instrumento de gestão, em que não seja, pura e simplesmente, a subprefeitura estar lá trocando pedrinha para arrumar o pavimento. Quer dizer, a gente quer, de fato, que o espaço exista com qualidade e por longa data. Quer dizer, a gente não quer que seja um projeto em que o município gaste um dinheiro e que daqui 10 anos a gente tenha que fazer outra reforma. A gente está querendo fazer uma reversão de um espaço para ele ganhar o aspecto que ele deve ter na cidade com qualidade por uma longuíssima vida. Por favor, mais uma. Isso aqui é só o cronograma que está incluído nessa contratação. Mais uma, por favor. Isso aqui são algumas imagens só que a gente incluiu do que são essas simulações do que está incluído como estudo preliminar. Ressalto, é um estudo preliminar que foi incluído num projeto de contratação do desenvolvimento de arquitetura, que tem ainda uma série de interfaces e relações com a comunidade e tudo mais. Por favor, mais uma. Então, só esse conceito da água. A água, isso aqui não é espelho d'água, não é nada. São áreas de reflexão molhadas. Por favor, mais uma. Basicamente é isso. Mais uma. Acho que aqui acabamos já, vereador. Obrigado. Pode colocar. Acenda a luz, por favor. Aos demais convidados. Tem alguém que assina o projeto ou a equipe que assina? Como é a assinatura? Aperta o botão aí. A equipe assina. Mesmo na contratação agora, explicitamente, o projeto não é um projeto autoral. Ou seja, não tem dono de projeto aqui. Entendi. O projeto é um projeto da cidade, com interface de todos os órgãos municipais, todas as secretarias estão envolvidas no desenvolvimento. Entendi. O custo total do projeto até a entrega dele, você pode... O custo, nossa, 2 milhões e pouco foi essa... Não, o total, do começo até o fim. Você está falando? O projeto, a obra não. A obra, ela faz parte do desenvolvimento do projeto. Uma das obrigações do desenvolvimento do projeto é a gente criar, primeiro, um faseamento de obras, porque todo mundo sabe que eu não vou desmontar o Vale do Anhangabaú para realizar uma obra e interditar ele por um tempão. Quer dizer, toda a obra ela está sendo proposta e planejada para ser executada em fases, e cada fase tem que ter seu abertura, meio e fim, antes de eu iniciar uma outra intervenção. Então, todo o projeto está sendo desenvolvido para permitir esse faseamento e, ao mesmo tempo, para poder permitir que a vida da cidade continue durante esse período. Não tem noção de quanto vai custar desde a hora? Não temos. Não tem noção? Não, nós temos, obviamente. Quer dizer, se você for pensar no pavimento que a gente tem na área de intervenção, você não faz uma obra com qualidade no Vale do Anhangabaú por menos de 150, 200 milhões. Quer dizer, então, mas isso não existe. A estimativa é em torno de, poderá atingir em torno de 200 milhões. Só isso que eu queria. Sim. Tá ok. Obrigado. Então agradeço aí o Luiz Eduardo, superintendente da São Paulo Danilo, de vir aqui, ter a boa vontade de vir apresentar o projeto, a gente fica grato. E é importante para nós aqui da Câmara e para a sociedade. Eu passo a palavra ao arquiteto Luciano Fiasco, são 4 pessoas aqui. Então nós vamos ter que condensar o tempo, o máximo de objetividade, comentários, enfim, nós queremos ouvir a opinião de quem está aqui convidado a respeito disso. São especialistas, são pessoas que têm vida comunitária na cidade. Eu gostaria que vocês pudessem aí, num tempo curto, não dá para refazer o projeto, rediscutir, mas uma opinião, sugestões, críticas, enfim, elogios, o que for o caso. Então, em primeiro lugar, o arquiteto Luciano, eu vou deixar depois para você, no final, você quer falar? Está conhecendo agora? Ah, tá. Tá bom. Vocês... Mas a Secretaria do Verde não... A Secretaria do Verde e Meio Ambiente não conhece o projeto? Eu não saberia dizer, inclusive, isso.
Mas você não perguntou antes de vir? Eu poderia ter perguntado, porque isso tem licenciamento, tudo ambiental. Representante da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, nós também não conhecemos. Eu já vou te dar, eu já vou te passar a palavra. Então, a Secretaria do Verde, a senhora não conhece o projeto? Conheço se houve licenciamento na Secretaria do Verde desse projeto. Tá. Você pode falar no microfone? Fala no Eu microfone. desconheço o licenciamento do projeto na Secretaria do Verde. Acredito que não seja, como ele expôs agora, não sei se é exatamente um projeto já fechado para ser apresentado e submetido a licenciamento. É uma pergunta Ok. que eu faço Ok. ao Você quer representante da responder? Posso responder. Nós temos uma aprovação no DEPAV, sim. Nós temos um projeto de manejo que foi feito, como eu falei, justamente para evitar problemas no final do projeto. Nós fizemos, em cima do que foi proposto como estudo preliminar, uma proposta de manejo. Essa proposta de manejo foi aprovada no DEPAV. Eu gostaria então de perguntar se houve algum tipo de licenciamento ambiental ou algum de impacto de vizinhança. Não. Tudo bem, então está respondida a sua pergunta e a minha também. Passo então para o senhor Luciano Fiaschi, da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, os seus comentários. Fala perto, olha, liga o microfone ali naquela coisinha preta aí embaixo. Isso, e fala bem pertinho porque está sendo gravado, documentado, por favor. Bom, eu acredito que a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas está tendo primeiro contato com o projeto hoje. E eu gostaria de saber se já existe um projeto ou se chegamos até o nível de estudo preliminar, né? Me parece que estamos no nível de estudo preliminar. Eu queria aqui fazer uma reclamação, já estou acostumado, não é novidade nenhuma. Por que não se entende, né, o que é projeto de paisagismo para os arquitetos brasileiros? Quer dizer, o projeto de paisagismo é o manejo da componente verde. Pela explicação aqui, parece que é só isso. Eu acho que o projeto de paisagismo é o projeto do espaço aberto e não é o projeto da componente verde. Essa é uma reclamação, eu sei que isso é uma falha nossa, dos arquitetos paisagistas, não se fazerem entender até hoje para que serve um arquiteto paisagista, né? A gente, esse concurso mesmo, eu participei do Anhangabaú, há não sei quantos anos atrás, e a equipe que me chamou falou, olha, você veio aqui para... na comissão julgadora, um paisagista, Fernando Magalhães Chassel. Então você faz uma listinha de plantas, porque a gente quer agradar o Fernando Magalhães Chassel. Eu falei, olha, não é nada disso, o Chassel não vai julgar plantas, né? Ele vai julgar espaço, né? E eu vejo que isso depois... Quanto tempo foi esse concurso? Bom, ainda permanece a mesma coisa. Mas eu não vim aqui falar do verde. Bom, eu estranhei que um projeto... Eu acho que o Anhangabaú se caracteriza, é um espaço importantíssimo, né? Um espaço histórico, icônico de São Paulo, e o que deve caracterizar ele é o verde, né? Eu acho que quando você fala em arquitetura, você fala em piso. Piso é arquitetura, é isso? Que tipo de arquitetura haverá? São os quiosques? O que é Já é uma pergunta É. para eu responder? Não. Arquitetura, para mim, eu sou arquiteto. Eu tá? também. São os espaços. Quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui são espaços. Quer dizer, então, o que eu estou querendo fazer aqui é criar espaços agradáveis. Todas as componentes são importantes no desenvolvimento de um projeto de arquitetura. Então, considere-se um arquiteto paisagista. Bom, eu estranhei assim essa ênfase à circulação, né? Eu acho que o Parque do Anhangabaú, é lógico que ele é usado para circulação também, mas é um espaço de fruição, de estar, de caminhar, de andar. Porque essa ênfase em que a ligação da Avenida São João, aquele pedacinho da Avenida São João onde não acontece nada, por que tem que ser uma reta cortante? Eu não entendo isso. Porque a circulação, essa ênfase à circulação, as duas ruas, né? A Rua Formosa, como é que chamou? A Rua do Anhangabaú, né? Porque essa ênfase aos eixos de circulação, né? Por que isso não é um espaço de fruição?
muito tenuamente a gente vê uma cenazinha assim no estudo final que você marcou, de um tratamento muito naturalista do que me pareceu serem caminhos e coisas assim. Acredito que não seja isso, mas o desenho mostra isso, né? Porque essa ênfase em circulação, né? Eu conheço o projeto da Rosa, eu participei desse concurso, não posso, participei com outra equipe, pulei fora quando me deram essa incumbência de pôr bolinhas, de pôr arvrinhas no projeto, né? E havia, sim, vegetação. O que acontece é que esse espaço nunca foi mantido. Quem é que me garante que essa nova intervenção vai ser mantida? O Parque Anhangabaú, o Vale Anhangabaú, foi muito bem implantado. Os arquitetos fizeram fiscalizações diárias. O piso é de altíssima qualidade. O granito é de altíssima qualidade. Não há uma fonte funcionando. O granito está todo moído. Os pedaços de granito estão sendo restaurados com pedra portuguesa. A pedra portuguesa está um estrago, mas o granito está pior, obviamente, né? Então existe essa coisa que o mosaico português é difícil de manter. Então tira-se todo um piso da Avenida Paulista e bota um cimentado que está lá, que é fácil de manter, mas que está uma porcaria porque não é mantido, né? Então o que vai acontecer com essa coisa, que me parece uma intervenção muito sofisticada, né? Como é que vai ser a manutenção disso, né? Que maneira de gerenciar isso que garante que pontes vão funcionar? Me diga qual ponte funciona em São Paulo. Ali mesmo, aquela fonte linda ali do Teatro Municipal, aquilo não funciona. Aquilo não está funcionando há um tempão, né? Quer dizer, o espaço público não é de ninguém. Aí me parece isso um exercício, uma brincadeira, sabe? Realmente parece isso. Porque eu acho que, por exemplo, Sapopemba precisa muito de área verde, de recreação. Por que não se faz nada em Sapopemba? Por que pegar esta área, que está resolvida, que é um espaço... Só um minutinho, por favor. Vai ser falado hoje. Nós vamos levar a nossa reunião a Ou seja, eu peço que depois nós vamos abrir a palavra. Olha, desculpe a colocação entusiasmada, eu perco o tom da palavra, não sei falar em público, mas é isso, eu fiquei assustado. Só isso. Estou assustado com esse tipo de intervenção, né? Eu mesmo, quer dizer, então é isso, vamos pegar o minhocão, transformar no Highline, como se a gente fosse manter uma qualidade igual ao Highline, né? Vamos pegar o Anhangabaú e vamos encher de fontes e de águas e de chafarizes e de árvores, né? Mas quem é que vai cuidar dessas árvores? O que é isso, né? O que é isso, né? Eu realmente... Desculpa, tá? Mas nenhum entusiasmo pelo projeto. Acho que isso é o resultado de um concurso em que 180 equipes de arquitetos, os melhores arquitetos do Brasil, né, participaram, né? E tá, não é assim um espaço de ninguém. Não é um espaço de ninguém. É isso. Ok. Obrigado. Urbanismo de São Paulo. Por favor, Silvio. Peço só a sua compreensão de ser conciso para a gente poder... Queria agradecer a nossa presença aqui no Conselho, em nome do presidente Afonso. Nos pegou de surpresa também que nós não tínhamos conhecimento desse projeto. É um projeto que visa uma transformação um tanto radical. Nós temos a consciência também de que o espaço hoje está extremamente degradado, como levantou o Luciano. Talvez essas alterações, essas mudanças pudessem ser um pouco mais amenas e diz respeito ou de uma maneira sintetizada, né, para que nós preservássemos um patrimônio que foi gerido. E, por outro lado, a renovação ela se faz necessária. Então nós deveríamos, na verdade, buscar um consenso, um contrassenso de até que ponto isso poderia ser aplicado na sua síntese, ou seja, do projeto de restauração do Vale, e até que ponto nós precisaríamos mantê-lo à medida da concepção da Rosa Cris. Agora, a necessidade, e a gente tem noção disso, nós estamos hoje com a sede ali na Rua Formosa, no edifício CDI, Esplanada,
E a gente percebe no dia a dia nosso a condição precária que hoje se encontra nesse trecho, principalmente até a Avenida São João. A Avenida São João também hoje virou ponto de venda de tudo. Então, que a gente vê muito ali droga, é desconfortável. As pequenas reuniões até dos boys que descem para fumar maconha. Então, isso todo mundo sabe. A polícia está no grupo de cá e eles estão no grupo logo ao lado, fumando. Isso é muito ruim. Né? Para quem usa o espaço, é muito ruim. Eu vejo com bons olhos, por exemplo, quando se fala da gestão do espaço. Isso para mim, talvez seja o grande ponto de satisfação do projeto. Você criar metodologias para gerir esse espaço anualmente, não é fazê-lo de uma maneira precária ou provisória ou de uma maneira que se faça a implantação e se esqueça como ele está esquecido hoje. Não só ele, mas a gente vê todos os parques da cidade de uma maneira todos eles abandonados, indistintamente. Então, ou se cerca, como o Trianon está cercado, cercaram a República, agora abriu. Então, a gente não tem, na verdade, um senso sobre a realidade da cidade que nós vivemos. Talvez o grande problema nosso ainda seja social. Né? A gente vê uma sujeira imensa sobre os passeios. Você conhece Buenos Aires? Uma cidade linda, limpa. Agora, será que nós somos piores que eles? Será que nossa população falta escola? Falta escola. Como falta hospitais, essa discussão vai muito além do que a gente pretende aqui expor. Mas o que eu tive satisfação de reconhecer nesse processo que eles desenvolveram foi principalmente essa condição. O resto a gente discute, cada um vai ter um ponto, cada um vai ter uma questão a ser discutida ou de contrassenso ou favorável, mas à medida que esses processos, esses projetos de inovação, sejam eles de inovação integral, não acredito que não entendi que fosse sido passado um trator sobre o que existe lá, mas que em alguns pontos seriam mantidos. Mas o que mais me agradou, volto a repetir, foi exatamente a condição de se gerir esse espaço durante a sua existência. E espero que isso seja o grande motivo e seja garantido isso. É verdade que o poder público muda a cada tempo e isso também provavelmente será mudado. Né? Então a gente não tem garantias disso. É o que eu tinha a dizer. Obrigado. Ok. Então, eu quero agradecer tanto o Luciano como o Silvio pela participação aqui, as contribuições colocadas. Nós vamos continuando aqui a nossa oitiva. Convidamos também Marco Antônio Ramos, que é superintendente da Associação Vivo Centro. Eu gostaria também que ele pudesse se manifestar, uma vez que o Vivo Centro é muito tradicional de atuação do Centro de São Paulo. Por favor, Marco Antônio. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de começar dizendo exatamente essa questão da gestão. Acho que esse é um projeto, quer dizer, porque nós estamos discutindo aqui a gestão. Acho que, para começar, a questão da verba. Acho que uma dona de casa, quando ela vai reformar a cozinha dela, antes de chamar o arquiteto ou decorador de interiores, a primeira coisa que ela faz é definir a verba. Quer dizer, vou gastar 10 mil, 5 mil, 3 mil, 100 mil. Ela define a verba, ela tem uma verba, vamos dizer assim. Ela não chama o cara e fala assim, projete. E depois o cara apresenta um projeto de 200 mil reais. Então, um projeto que não se sabe quanto vai custar, acho um absurdo. Ou seja, a prefeitura tem 200 milhões para gastar. Esta é uma prioridade para a cidade, uma prioridade para o centro. No centro, a opinião da Vivo Centro não é. Tem coisas muito mais importantes no centro de se fazer.
não é o Vale do Anhangabaú. Aliás, o Vale do Anhangabaú, o que falta é gestão. Né? Eu vejo centenas de pessoas que passam por ali, e todo dia, porque eu passo por ali todos os dias. E as pessoas vão lá tirar fotografia, turistas. As pessoas acham bonito o Vale. Pode não gostar, quer dizer, é uma questão de gosto. Mas quem disse que esse outro projeto vai ser mais bonito que este? Questão de gosto. Né? Vão trocar 6 por meia dúzia. Então, por que não pôr? Primeira coisa, eu sempre disse o seguinte, eu falo uma coisa que muitas vezes as pessoas acham que é absurdo, mas eu digo o seguinte, se alguém, algum subprefeito chegar e dizer, olha, vamos trocar todas essas calçadas aqui, porque está muito ruim, essas calçadas estão tudo quebradas. Eu diria o seguinte, primeiro você põe em ordem, passa um ano aí em ordem, aí você mostra que tem competência para manter em ordem, aí você pode quebrar e fazer um novo. Porque o nosso sistema de manutenção tem sido o quê? Fazer uma obra nova. O primeiro dia, quando é o dia bonito da obra, é o dia da inauguração. No dia seguinte, já ele vai estar um pouco pior. Veja a questão da Roosevelt, que acabou de ser, se gastou 60 ou 70 milhões. Está destruído e já se pegou mais R$1 milhão de reais da operação urbana, contra o voto meu, lá, evidentemente, para botar em ordem a Praça Roosevelt. Tem um governo que põe dinheiro lá. Né? O dinheiro da operação também é um dinheiro público, né? Mas que devia ser usado em questões prioritárias. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu acho que a gente devia se debruçar era a forma de gestão. Que tal pegar o Vale do Anhangabaú, instalar lá um sistema de gestão? A primeira coisa, esquece todos esses projetos, vamos primeiro projeto de gestão. Põe em ordem, vamos gerir aquele vale. Tem as fontes, por que as fontes não estão funcionando? Por quê? Porque os bicos lá, então pega aqueles bicos que estão sendo previstos para pôr no chão, põe dentro das fontes. E aí funciona. Né? Agora, nós transformarmos o Vale do Anhangabaú num grande laje de concreto ou de sei lá o que material vai ser usado, acho que concreto, né? Mas transformar num lajão e com as árvores ao entorno, acho que é o oposto do que eu vejo dos jardins, que é a arborização no meio. Né? Agora, ali, na realidade, o que vai se transformar o centro tem sido objeto, só para um parênteses, de resolver problemas da cidade em detrimento do centro. Tudo bem, é claro que o centro, a cidade precisa de seus problemas, como foi o caso do Minhocão, para resolver um problema viário, como foi o caso de demolir o edifício Santa Helena e se juntar a Praça da Sé e Praça Clóvis Bevilacqua, quer dizer, se transformou duas praças emblemáticas numa praça que não é nada, né? Cheio de aquilo que é a Praça da Sé. Então, por quê? Porque precisava demolir o Santa Helena para fazer a estação Sé. Ou seja, o centro tem sido vítima disso. E por consequência a cidade, porque o centro é a imagem e identidade da cidade. Né? E se nós vamos degradando o resto que nós temos de história, então nós vamos liquidando isso aqui. Então, o centro tem sido objeto dessa destruição. E qual é o problema que se vai resolver com o Vale do Anhangabaú? Um local de grandes manifestações. Então, todo dia vai ter... Esse é um dos problemas lá. Nós temos no Vale do Anhangabaú os 4, 5 maiores edifícios da cidade. Grande São Paulo, Mercantil Finasa, Conde Prates, o CBI Esplanada, né? Temos o Teatro Municipal, temos o Correio, e isso aí é um inferno, a questão dos eventos no Vale do Anhangabaú. Então, um lugar de contemplação, mas se transformar isso numa arena de São Paulo, porque é isso que vai acontecer. Nós vamos botar água lá e aí ninguém vai fazer evento. Não, simplesmente vai se mandar desligar essa água. Ou então essa água não vai funcionar, aqueles equipamentos. Quem garante que funciona? Ou, às vezes que deu enchente no buraco, lá no túnel, se deu porque o rato tinha comido o fio e as bombas não funcionaram. A outra vez, porque as grelhas, onde a água segura a água, estavam entupidas de lixo. Então a água passou a entupir o vale. Então, o problema lá é de gestão, manutenção. Não tem um gerente. Não tem. Quer dizer, hoje se perguntar, ninguém sabe quem é o responsável. Se é a CP Urbanismo, se é a subprefeitura, quem é que toma conta, quem é que autoriza o evento, quem é que faz. Não existe. Então, a minha sugestão
é que se faça primeiro o sistema de gestão, põe o Anhangabaú em ordem, com um quinto, um quarto da verba que se aprovou na operação urbana. Para isso já dá para botar tudo aquilo em ordem. Botar as fontes lá da praça, ao lado do Teatro Municipal ali, funcionando. Muito pouco dinheiro se podia funcionar. Obras de arte que estão lá, que a estátua que já cortaram lá, ó, e debaixo lá daquele local, em frente ao correio, serve de estacionamento. Quer dizer, o único lugar onde tem árvore virou estacionamento dos carros, porque tem sombra do carro. Quer dizer, então é uma bagunça total. Eu acho que a gente devia botar o Vale do Anhangabaú com um brinco, do jeito que ele está. Não precisa fazer nada. Precisa aprender a usar, tomar conta de espaço público, sem gastar dinheiro. Se for sem gastar dinheiro, isso que eu estou falando. Agora nós já vamos. Terminou, Marcos? Não, acho que é basicamente Obrigado. isso. Eu ia falar 2 horas. Obrigado pela sua participação. Estão aqui conosco. Eu vou depois devolver a palavra para ele. Ele anotou as questões e ele vai, obviamente, depois nós vamos ver, dentro da possibilidade de tempo, a gente ouvir algumas pessoas que queiram aqui falar. Não dá para ouvir todo mundo, mas o Eduardo pode anotar as inscrições e a gente ouve aqui alguns comentários de pessoas que estão aqui conosco. Mas estão aqui o Michel Gorski, arquiteto participante da equipe do Jorge Ulheim, do concurso. Cadê ele? Está ali. E está aqui a Cissa Gorski, arquiteta paisagista que representa a arquiteta Rosa Crias. Cadê você? Então eu acho que eu vou chamar a Cissa, para a Cissa, rapidamente, Cissa, já que você representa fala dali, por favor, Cissa. Só queria que fosse bem concisa para que a gente possa dar andamento. Por enquanto, nós estamos indo bem. Bom, boa tarde, bom dia a todos. Queria agradecer a participação aqui. Na verdade, eu fui incumbida pela Rosa de representá-la. Hoje ela está fazendo uma palestra no local de Brasília e não pôde comparecer. Mas eu achei interessante ouvir a exposição e acho que essa oportunidade é muito rica para todos nós. Tanto é que muita gente tomou conhecimento do projeto hoje pela primeira vez. Então, acho que isso é muito saudável, do ponto de vista até de pensar a gestão e de toda essa discussão aqui. Eu acho que é muito louvável essa pesquisa que foi feita, que o Luiz apresentou, porque a cidade é dinâmica. Então, nós estamos realmente assistindo sempre um processo de dinâmica. Mas a cidade não é destituída de memória, assim como muito bem colocou o Marco Antônio. E nós não podemos ficar apagando simplesmente todas as boas atitudes que foram tomadas, as obras adequadas que foram instituídas, até porque nós mesmos, como arquitetos, devemos valorizar o fato de um projeto ganhador de um concurso dentro de 180 outros participantes ter sido aceito e ter sido implantado como ele deveria ter sido implantado. Então, isso é louvável. É muito raro acontecer isso atualmente. Os projetos, às vezes, são concursados e não são aplicados. A gente está aí com a praça do Lago da Batata, que até hoje não aconteceu nada. Quer dizer, o projeto que ganhou não tem nada a ver com aquilo que saiu. Então, esse foi um momento histórico que nós não podemos jogar no lixo. E eu concordo plenamente com o Marco Antônio. Eu acho que ele falou muito bem, ele expressou as palavras que a Rosa teria aqui. Nós não podemos, a pretexto de defender a gestão, passar a cidade a limpo, eliminando, apagando as marcas da cidade. Eu acho que o Luciano colocou muito bem a questão da Paulista. Quer dizer, vamos formar calceteiros em vez de entrar com concreto em todos os lugares. Como é que a gente vai apagando todas as origens nossas, as marcas da história, vindas de Portugal, e retirando todo o mosaico português e substituindo por um intertravado que solta do mesmo jeito, porque o problema não é o material, o problema é a gestão. Então, esse é o ponto crucial dessa reunião de hoje. Então, acho que seria muito louvável realmente adequar a situação do Anhangabaú às necessidades do momento. Inclusive a questão de infraestrutura urbana, nós temos um problema grave de drenagem, mas a partir de uma plataforma dada, a partir de uma conquista que nós tivemos.
Então, isso pode ser aplicado trabalhando a partir daquilo que está lá. Então, nesse ponto eu concordo. Eu acho que o Luiz colocou questões muito pertinentes do ponto de vista da animação. Não só a gestão da animação, quer dizer, as fachadas devem ser usadas, mas isso já é uma outra questão. Ela não elimina aquilo que está lá. Ela contribui para a cidade viva, e eu acho que o Marco tem um depoimento muito claro, porque ele está assistindo a esse processo há tanto tempo. Então, acho que realmente, o melhor depoimento que a gente foi ouvir é de alguém que está no centro todos os dias e não muda de gestão. Quer dizer, está olhando com um olhar crítico de quem está interessado em que o centro tenha vitalidade e história. Então, acho que nós não podemos esquecer disso. Não podemos apagar todas as marcas da cidade em função de uma gestão nula, que é o que se dá no Brasil inteiro. Porque o espaço público é sempre relegado. Nós não vamos resolver nada enquanto em cima tiver essa mentalidade. E a cada 4 anos, se a gente muda tudo aquilo que foi ganho, como é que nós vamos ficar? Eu acho que tem ainda, neste momento, uma exposição na cidade, que é a exposição da Lina Bart, do Sesc Pompeia, que é justamente uma situação que ela olhou para aquilo e falou: vamos manter o que está aqui. A fábrica está lá. Em compensação, é uma tarefa coisa bonita. Então, nós temos que ter essa noção da história da nossa cidade. Não podemos nos perder. Eu acho louvável a reunião, mas eu acho que a gente não pode aniquilar aquilo que foi conquista dos arquitetos. Agradeço a oportunidade. Ok. Muito obrigado. Olha, eu vou voltar a palavra para ele responder algumas questões que foram colocadas aqui, e em seguida a gente abre para... não vai dar para todos, eu repito, né? Não tem como todo mundo falar. Infelizmente, o problema de tempo é grave. Não tem como. Mas eu volto para o Luiz Juliano, para que ele possa... Ele anotou aí que foi levantado, responder. Eu só peço que você possa ser resumido, por favor, para que a gente possa acabar tendo uma palavra. Bom, eu acho que todas as colocações foram super relevantes. Eu acho que todo mundo aqui tem razão um pouquinho. Acho que o que nós estamos buscando é justamente isso. Entendeu? O que a gente tem que correr atrás de achar o que são os pontos de consenso, que nem eu estava falando logo no começo. Eu acho que as colocações da Cissa são precisas, quer dizer, com relação à dinâmica do vale. Eu acho que eu só não concordo um pouco assim. A cidade andou. Nós conversamos mesmo lá com a Rosa teve comigo e com o Gustavo pelo menos 2 vezes. Pesquisa, não no projeto. Sim, durante a pesquisa, exatamente. Durante 2013, nós nunca conversamos sobre o projeto. A gente, naquele momento, estava querendo, inclusive, colocá-la como consultora de desenvolvimento de projeto. Ela e o Jorge. Os dois participaram dessas reuniões comigo e com o Gustavo. Então, só para deixar pontuar aqui claramente o que aconteceu. Não conseguimos chegar nesse acordo naquele momento. Mas eu acho muito importante essa história mesmo. Quer dizer, eu acho que a gente precisa preservar a história de uma cidade, nós precisamos manter essa qualidade. Eu não acho que a gente rediscutir o Vale do Anhangabaú é a gente negar o concurso, muito ao contrário. Eu acho que assim, o concurso ele tem uma coisa que é fundamental, que mudou a cara da cidade. Quer dizer, quando a gente trouxe, eu também participei, uma outra equipe, uma das equipes eu também participei do concurso. Eu acho que assim, a gente teve esse ganho que foi como é que você mudou a vida da cidade, a relação do automóvel com esse espaço que era um espaço icônico da cidade. Quer dizer, então eu acho que aí nós mudamos como que a São Paulo se apresentava em relação a essa relação automóvel-pessoas. Então esse, para mim, é o grande mérito do resultado do concurso. Tá? Com relação aos desenvolvimentos dos projetos e ele chegar ao fim ou não chegar ao fim, quer dizer, todos nós conhecemos as dificuldades que a gente tem para implantar um projeto público no Brasil. Quer dizer, eles não são poucos, a gente sofre muito com isso. Quer dizer, então, o Lago da Batata, por exemplo, foi um concurso. O Tito, ele participa até hoje
nunca saiu fora, entendeu? Quer dizer, então, ele sabe, ele entendeu também os problemas que ele teve no desenvolvimento do projeto, que não foram poucos. Então, eu acho que essa relação das dificuldades que a gente tem de relacionamento com a comunidade, de responder aos anseios de cada um, principalmente de tentar conviver com as visões diferentes, que são os maiores problemas que quem está tentando arrumar alguma saída para um espaço público tem. Concordo plenamente com o Marco Antônio com relação à gestão. Eu acho que assim, é fundamental. O Marco Antônio é um dos que participou do processo de 2013, desde a primeira reunião, ele teve sentado lá, participando. Essa inclusão obrigatória no escopo do contrato de um processo, da gente encontrar uma característica de gestão para o Vale, tem muito a ver com essas contribuições que o Vivo Centro fez dentro do processo. Então, quer dizer, eu entendo perfeitamente isso, essa dificuldade de quem está de fora de se apresentar em relação a esses problemas de gestão que a gente tem da cidade como um todo. Só que, para a gente resolver esse problema, não sei, nós precisamos reinventar a história da nossa cidade. Porque nós precisamos reinventar a Câmara dos Vereadores, nós precisamos reinventar a administração municipal. Entendeu? Quer dizer, é muito complexa a relação de forças de quem tem que fazer a gestão com relação ao que você consegue viabilizar no espaço público. Essa coisa de você pensar na arquitetura como uma forma de evoluir a qualidade de gestão. É uma forma, sem dúvida nenhuma. Quando nós fizemos o projeto de reforma da Praça da República, a Regina era diretora lá na Imurb e ela era cercada. O subprefeito não queria arrancar a cerca de jeito nenhum, entendeu? Quer dizer, você tem que ficar dando morro em ponta de faca, esmurrando todo mundo para poder mostrar que o espaço público não é um espaço assim. A indicação do Luciano de ser um espaço de fruição, não ser um espaço de passagem, é óbvio. Quer dizer, ninguém está negando isso de maneira nenhuma. Nós não estamos querendo caracterizar o Vale do Anhangabaú como um espaço de passagem. Muito ao contrário. Eu quero que, além do estar lá, que as passagens que acontecem hoje pela superfície aconteçam por lá também, entendeu? Quer dizer, a gente quer envolver mais pessoas para ele aumentar o tempo de permanência naquele espaço, que é um espaço absolutamente significativo da cidade. Eu acho que, com relação à gestão, uma coisa importante que a gente está tentando fazer são esses projetos piloto que, para quem tem circulado pelo centro, sabe do que eu estou falando, que foi o que a gente fez no Largo São Francisco e no Largo Paissandu, em que a gente está querendo envolver a comunidade local numa reversão do uso do espaço público, sabe? Muito êxito, muito êxito. A gente, de um espaço completamente degradado, que estava a Praça do Ouvidor e o Largo São Francisco, a gente com pouquíssima trabalho em termos de mudança da arquitetura do lugar, a gente consegue uma mudança significativa de uso. Entendeu? Significativa. Outra experiência que é muito legal, que a gente está tocando, que está funcionando, que está dando certo, são os parklets. É eu trocar o espaço de vaga de carro por um espaço de estar. Quer dizer, é esse tipo de coisa em que você envolve aquela comunidade, daquela região, por mais que você possa ter alguém que vai falar que eu estou privatizando o espaço público, ao contrário, eu estou dando vida para ele, que eu acho que é isso que a gente precisa. Quer dizer, você só reverte um espaço dando vida, fazendo com que as pessoas fiquem com qualidade naquele lugar. Hoje, depois de 40 anos de projeto, um projeto de altíssima qualidade, de altíssimo nível, nós temos uma vida de uma cidade que mudou. A nossa relação de segurança mudou. Quer dizer, nós temos muitos impactos na cidade que são causados pelo espaço que nós criamos lá atrás. Quer dizer, então, alguma coisa nós temos que fazer para melhorar essa situação de segurança, para melhorar a qualidade da vida de quem está circulando e passando por ali. Resto de história, só para colocar uma coisa só rapidinho aqui, mas assim, eu acho que a história de uma cidade não se faz exclusivamente se faz pela vida dela. Eu acho que assim, ao longo da vida,
nós temos esses passos que vão mudando uma história. Você vai dando passos. Então, quer dizer, eu acho que o espaço, o lugar na memória das pessoas do Vale do Anhangabaú, da reversão que ele teve, ele já existe. Quer dizer, nós temos um projeto que persiste por 40 anos, com uma qualidade altíssima. Agora, a gente negar que a gente tenha problema aqui é impossível. Quer dizer, nós temos muitos problemas aqui. Nós temos muitos novos usos aqui que precisam ser considerados dentro dessa nova vida do projeto. Então, quer dizer, essa dinâmica da cidade é que precisa ser observada. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que tem muita coisa aqui. Se a gente for se estender, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mesmo porque nós temos, se necessário for, eu acho que vai ser necessário, essa comissão poderá replicar essa reunião para aprofundar mais os assuntos, o pessoal conhecer melhor o projeto. O Anhangabaú, ele é o coração de São Paulo, né? E todos nós temos preocupação enorme, gostamos do Anhangabaú, passamos lá, convivemos ali, trabalhamos perto, muita gente. Então, qualquer coisa que mexa com o Anhangabaú, todos nós queremos que melhore. Todos nós queremos que melhore, porque não está bom, está muito degradado mesmo, né? Mas essa conversa, esse diálogo com quem gosta da cidade, com quem pensa da cidade, é fundamental até para o projeto ser abraçado por todos, né? E se tiver que modificar, né? Acho que o poder público tem que ter, né? Tem que ter a sensibilidade de falar, olha, está falando uma coisa aqui que procede, modifica, não pode chegar e fazer um negócio, ainda mais no coração de São Paulo, em qualquer lugar, eu acho. Então, a nossa intenção é ajudar, a nossa intenção é colaborar, e colaborar, obviamente, dentro da prerrogativa minha, do Marquito, colaborar fiscalizando. Nós vamos cumprir nossa parte, a reunião é para isso. E nós podemos fazer outra. Olha, aqui tem 9 inscritos, eu vou dar 2 minutos para cada um, mesmo assim vai estourar o tempo. Então está aqui Sueli, Movimento de Defesa São Paulo. Sueli, você consegue, que eu tenho capacidade, de falar em 2 minutos e dar seu recado? Eu tenho certeza. Tenho sim, porque os colegas já falaram. Perfeito. É o seguinte, eu represento o Defenda São Paulo na Comissão Executiva da Operação Urbana Aceito. E a ideia que eu comprei é a mesma do que o senhor comprou, senhor vereador. Mas agora eu estou em dúvidas, visto que, primeiro, foi proposto, e pelo que eu entendi foi aceito, que a comissão executiva participaria do projeto. Após a liberação da verba, não houve participação nenhuma, tá? Mesmo agora, o que foi apresentado é o que foi apresentado para a gente há meio ano. Só tem os desenhinhos finais. Então, veja, foi dito também que já tem as aprovações do Departamento Histórico e da Secretaria do Verde para remanejar. Quer dizer, o projeto está pronto e a gente ainda não conhece o conteúdo dele. Acho isso de muita preocupação e acho ótima a sua ideia de continuar discutindo o assunto. Então, a ideia também que foi falado dos eventos, né, que ele trouxe, veja, está realmente a impressão que está indo em direção de uma arena. E todo arquiteto sabe que não pode fazer uma arena no vale, por causa do barulho que sobe. Tem que encontrar locais adequados ou distanciados para a arena de eventos. Então, foi vendido que teríamos uma nova área para fruição diurna e noturna. E não creio que está indo nisso. Também uma preocupação especial foi o desenhinho do final, em que tinha uma vista aonde desapareceram as palmeiras imperiais, que são plantas maravilhosas e importantíssimas para não serem tiradas. Elas só precisam ser tiradas se dá melhor visão para a Rede Globo trabalhar os eventos. Então é importantíssimo discutir essa questão da arena de eventos, que realmente o local não é apropriado, Okay. em minha opinião, de urbanista. Obrigada. Muito obrigado, senhora. Bom dia a todos. Eu faço referência aqui a um simpósio internacional que teve com professores de Harvard, o professor Waldheim, o professor Doherty
E eles falaram justamente nesse ponto, ou seja, os espaços têm memórias e também as áreas verdes. Como foi dito agora há pouco, as nossas palmeiras imperiais, que demoraram séculos para crescer, agora simplesmente vão ser retiradas. Nós não podemos simplesmente reformar a qualquer tempo todos os nossos monumentos. Daqui a pouco vamos estar fazendo obras nos cemitérios. Para mais. E, para terminar, eu digo o seguinte: as periferias estão clamando por espaços públicos dessa monta. Eu acho que eles também merecem espaços qualificados por excelentes arquitetos, até internacionais que sejam. Muito obrigada. E nacionais também, né? Tem muito arquiteto bom, né? Tem muito cirurgião bom também, não é verdade? Você não quer ouvir a depois você responde? Melhor, né? Lucila da Creta. Lucila, eu vou ser obrigado a pedir para você falar em 2 minutos. É um temerário, mas vou ser obrigado. Boa tarde. Eu posso levar uma microfonada na cabeça? Não, rapidinho. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir ao senhor que esse vídeo permanecesse no site da Câmara Municipal. Parece que está alguns pedaços, mas é importante que esteja assim. Você diz que foi apresentado? O que está sendo filmado hoje. A apresentação, isso. Outra coisa é o seguinte, tem uma planta, um slide que foi mostrado, planta do programa, onde demonstra que haveria passagem de ônibus na esplanada. E essa preocupação foi nossa, inclusive a Sueli Mandelbaum, que representa o Movimento de Defesa São Paulo no Conselho Gestor da Operação Urbana, eu perguntei, Sueli, por favor, veja se vai ter ônibus lá. E, inclusive, se a pessoa puder voltar esse slide, está claramente demonstrado que ali haveria passagem de ônibus, o que me parece uma temeridade. Outra coisa em relação à gestão é que não vi nenhuma previsão orçamentária da questão da manutenção, que realmente é fundamental. E outra coisa que nos causa um certo constrangimento é porque essa mania de convidar uma sumidade estrangeira para vir aqui dizer o que a gente tem que fazer, esquecendo completamente a nossa história. Quer dizer, eu pergunto para um arquiteto brasileiro, espaço e propor gestão, etc. Certamente ele sabe muito bem como é que a gestão é feita na Dinamarca. Eu acho que essa parte a gente podia aprender dele. Obrigada. Você agradecer. Jorge, da Associação Preserva São Paulo. Meu Jorge. Em seguida, como é que é? Sabrina, já pode colocar ali. Sabrina Duran, que é jornalista. Pode colocar ali. Olha, eu não sei se existe algum país do mundo onde uma grande obra, uma grande intervenção urbana, depois de 20 anos é considerada obsoleta e tem que ser jogada no lixo. Aliás, projeto esse que foi realizado na gestão da Luiza Erundina do PT. Então eu não sei qual dos dois PTs que está errado. O PT da Luiza Erundina, de 20 anos atrás, ou esse PT de agora que acha que tem que fazer tudo de novo. Esse projeto, como foi dito aqui, na verdade, passa uma borracha num dos lugares mais emblemáticos históricos da cidade, que é o Vale do Anhangabaú, e para transformar numa espécie de lago, como foi mostrado aí no slide, uma Lagoa dos Patos, né? E vai se gastar 200 milhões de reais numa grande intervenção urbana, que já está provado pela experiência da cidade que isso aí não funciona. Vejam o Lago da Batata, que foi um desastre. Vejam a Praça da Rua, que está uma porcaria. E depois de alguns anos, esse projeto vai ficar totalmente abandonado de novo e a prefeitura vai reconstruir tudo de novo depois de 10, 20 anos. Então, como foi dito aqui, eu acho que a questão é de gestão e manutenção acima de tudo. A prefeitura devia ter uma cultura de manutenção e não de ficar recriando tudo o tempo inteiro. O próprio arquiteto falou, deu uma sugestão, o Lago do Ouvidor foi revitalizado com pouquíssima verba e sem mexer no Lago do Ouvidor. Acho que esse é o caminho, tá? É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Sabrina, em seguida, Carlos, da Ação Local Barão de Capitininga. Pode se colocar ali, por favor. Carlos, está aí? Vai ali, Carlos, faz favor, fica perto. Pode falar. Boa tarde. Primeiro, eu queria perguntar para o Bretas, que ele me dissesse para a gente objetivamente de onde vão sair esses 200 milhões
que a SP Urbanismo estimou, isso consta nas atas da Comissão Executiva da Operação Urbana Centro, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, na verdade, eu queria que ele comentasse um pouco a atuação do Banco Itaú, que foi quem contratou o escritório GEL. Desde abril do ano passado, ele contratou não só o escritório para fazer esse projeto, como também contratou todas as palestras e workshops que foram dados ao longo de 2013, incluindo os de abril do ano passado, que a Prefeitura disse que foi ela que fez. Enfim, eu queria que ele comentasse esses dois pontos. Ok. Carlos, em seguida, Tiago, do Baixo Centro. Bom, queria cumprimentar o Luiz Eduardo por estar vindo aqui expor e o Natalini por trazer isso. É importantíssimo essa conversa, esse conhecimento. Bem, na questão da gestão, eu tenho dois exemplos. Por exemplo, eu sou da comunidade ali do Centro Novo, brigando muitos anos, porque tinha muito assalto na Praça Ramos. Conseguimos, faz 10 anos, com uma viatura da GCM. Tudo bem, está lá a viatura. Agora fizeram uma pracinha no Lago do Paissandu, muito legal, e fizeram na Praça do Ouvidor, muito legal. Aí a GCM tirou a viatura, que a gente tinha conquistado na Júlio de Mesquita, a reforma da fonte, tirou a viatura da Júlio de Mesquita, quebraram os vidros. Tirou da Praça Ramos, aumentaram assaltos para botar nessas duas. É planejamento mesmo. E queria até pedir já pedi para o subprefeito para ter uma audiência com o secretário da Segurança Urbana, porque ele desestimula os trabalhadores da segurança urbana, está fazendo uma caca na cidade. Bom, em todo caso, são 468 caminhadas que eu vou completar nessa semana. São 9 anos de caminhada, todas as quintas à noite, saindo do Teatro Municipal, que eu caminho e vejo a cidade. E eu tenho visto o Anhangabaú muito ruim no começo, nos 9 anos, hoje ele está melhorzinho. Já tem gente ali sentada, muita gente fumando maconha, mas a gente do bem ali, fumando e tal, então melhorou. E o que eu queria reforçar e perguntar Não, mas é legal, vocês passaram, antes ele era assaltado, agora tem um menino fumando maconha que não é tão grave. Mas o que eu queria perguntar para o Luiz Eduardo, nós temos 9 fontes no centro que merecem serem recuperadas, que são 3 no Anhangabaú, a da Praça da República que está com problema, a Praça da Sé que não está funcionando, a da Júlio de Mesquita, e deve ter mais uma, a do Largo do Ouvidor, que agora restauraram. Então eu queria saber do Luiz Eduardo, nós temos 3 fontes ali, a perspectiva de recuperar. E eu bato nessa questão que o Marco Antônio falou, a questão da gestão. Se a gente recuperar essas 3 fontes e botar a GCM lá, as pessoas vão caminhar, porque São Paulo é uma tremenda cidade, maravilhosa e é muito linda mesmo. Para quem quiser caminhar à noite, essa semana vamos falar sobre Luiz Gama, que foi um negro de 1858, libertou 500 escravos com base na lei. Na outra semana vamos passear no Minhocão com o vereador Pólice Neto. Eu já fui em 2 passeios desse aí, muito bom. Tem Luiz Carlos Bósio e em seguida aposentada, eu não estou conseguindo ler o nome. Natalini, pode fechar, eu declino. Declina, tá. Então o Bósio será o último inscrito. Muito obrigado. Tá? Ah não, perdão, tem o Tiago. Vai, Tiago. Eu estou representando o Baixo Centro, que é um movimento que acontece aqui no centro, que inclusive fez a participação do workshop do GEL. E desde sempre a gente sempre questionou essa falta de transparência durante todo o projeto. Você considera que teve participação popular, a gente deu todos os nossos inputs, criticamos o projeto desde o começo, e mesmo assim as críticas não foram consideradas e um projeto completamente diferente do que tinha sido proposto foi apresentado aqui, inclusive. E vindo pela perspectiva da participação cidadã usando o espaço público, é muito emblemático e sintomático ver esse projeto que alarga o Anhangabaú do nada, vindo inclusive de um escritório de arquitetura internacional que não considera nada a história nem o uso que está acontecendo no Anhangabaú. Quando eu falo que o centro está abandonado, desculpa, anda pelo centro e veja as manifestações que acontecem ali, porque não está nada abandonado. Você pode falar de degradação, mas abandono não está. E depois de todo esse processo de escassez de água que determina a nossa cultura e comportamento, é sério que o excesso vai fazer isso agora? Obrigado. Ok. Luiz Carlos, Instituto Conviver é o último inscrito. Eu sou morador do centro, e especificamente da Bela Vista, e frequento muito o Anhangabaú. Bela Vista, depois do tombamento, se degradou absolutamente. É um bairro que está hoje na mão do crime organizado
e com afastamento de moradores, e eu sugiro ao Carlos que faça uma caminhada pelo bairro Bela Vista para nós tentarmos recuperar de alguma maneira aquilo ali. Questão do Anhangabaú. Luiz, tem certeza, em minha época de Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o projeto não passou por lá. E não vi que se brinde no projeto a questão da pessoa com deficiência. A questão do piso do Anhangabaú é emblemático, porque vários acidentes ocorreram ali, provocando que as pessoas se transformassem em cadeirantes, pelo menos de maneira provisória ou permanente, em função dos acidentes provocados pelo piso português por falta de manutenção. E concordo com o que colocou aqui o Marco. A questão da gestão do Vale do Anhangabaú é emblemática. Precisa transformar num parque para que tenha ali uma gestão adequada, com manutenção adequada, talvez sem a necessidade de uma grande reforma, mas com a recuperação das 6 fontes naturais que foram assoreadas por conta da obra do Vale do Anhangabaú. Acho que é muito difícil recuperá-las, porque hoje eles carregam no córrego que passa embaixo, né, do eixo de concreto que foi construído sobre este córrego. Então, encerrando, eu me coloco também à disposição pelo Instituto Conviver, conforme a sua colocação final, de que esse projeto possa merecer também sugestões de munícipes e sugestões para o melhoramento e para uma melhor intervenção. Estou à disposição. Pelo que eu entendo, o projeto já está contratado. Então, nós estamos discutindo aqui, mas não, é uma discussão vazia. Porque, inclusive, as fontes, pelo que eu entendo, serão todas demolidas. Então, não sei o que nós... A menos que eu esteja enganado, pelo que eu entendi. Pela ordem. Eu queria só, para não deixar em branco a minha participação na comissão, presidente, dizer que parabenizar o senhor Luiz Eduardo pelo que ele colocou aqui, explicou, agradecer ao senhor Luciano, ao senhor Silvio, ao senhor Marco Antônio, meu xará, Marco Antônio, e dizer que eu sou totalmente ao seu favor, em termos que tudo que o senhor falou aí, que eu também concordo com o que o senhor falou, porque realmente o Anhangabaú poderia ser só fazer manutenções, e que nós temos muita coisa para fazer, muitas obras, em vez de mexer com o Anhangabaú. Eu só queria dizer isso, viu, presidente? É a minha... Obrigado, vereador. Muito bom. Obrigado a sua participação. Eu devolvo a palavra, então, a você. Eu quero sugerir o seguinte: como tem uma série de questões, que você pudesse fazer uma resposta única e que você pudesse se colocar à disposição para uma nova rodada de conversa, para você ver a angústia, a ansiedade das pessoas de participar do assunto. Né? Por quê? Porque o Anhangabaú não é um lugar qualquer de São Paulo e todo mundo quer ver aquilo ali da melhor forma possível. Existem discordâncias, né? O adiantado do projeto, tem essas questões todas, mas nós estamos vivos, estamos aqui, né? Enquanto há vida, há esperança. Então eu peço que você possa fazer concisamente, peço antecipadamente que você se coloque à disposição para novas tratativas que a gente possa fazer com a comissão e a sociedade organizada. Liga o microfone. Puxa. Fala. Na sua fala, eu gostaria que você esclarecesse em que medida é possível a participação nessa fase que se encontra a contratação já de uma empresa, como que isso vai transcorrer daqui para frente. E outra observação que eu gostaria de fazer aqui é que já entrou em licenciamento pela Secretaria do Verde, acho que em fase de licença prévia, a passagem de um corredor de ônibus no Vale do Anhangabaú. Isso é uma questão, então, isso é uma loucura. Olha, eu acho que aqui eu gostaria só de
interromper a senhora. O negócio é o seguinte: não acontece nenhuma passagem de ônibus sobre o Vale do Anhangabaú. Acho que tem algumas coisas só que a gente precisa pontuar. Eu só queria encerrar rapidamente aqui. É o seguinte: existiu num plano funcional da SP Trans 2 opções, em que ele fazia o corredor e ele fazia pontos de parada em cima. Foi completamente rechaçado por nós mesmos. Quer dizer, é impossível, é inviável, ninguém quer isso na vida. Então, quer dizer, isso aí não existe, é uma posição de 2 anos atrás que não tem nada a ver mais. A única opção que existe é a opção pelo túnel, com reforma das plataformas embaixo do túnel. Fora isso, com relação à participação, nós estamos absolutamente abertos a qualquer tipo de contribuição. Não é porque o projeto está contratado que ele está fechado. Nós temos um projeto, nós temos um estudo preliminar aberto para ser trabalhado. Quer dizer, então, agora nós estamos numa fase de relacionamento, é justamente isso. Se a gente falar que nós estamos matando a história, então o próprio Michel não poderia ter participado do concurso. Por quê? O que aconteceu com o projeto lá de trás? Nem eu, nem vocês. Pois é, exatamente. Nenhum de nós deveria ter entrado no concurso se fosse assim. Então, quer dizer, a cidade é dinâmica, tudo acontece de uma maneira dinâmica. Então, o que a gente não precisa é achar só o dissenso, é aquilo que eu falei no começo. Nós precisamos procurar quais são os nossos pontos de consenso. Tem algumas coisas que nós precisamos caminhar e evoluir. Então, que tem coisa boa em todos os projetos, se você for pensar lá atrás, você tinha uma série de questões que eram interessantes na forma como o Vale foi constituído anteriormente. O uso foi mudando aquela característica e inviabilizou aquele uso. Quer dizer, então, quando veio o concurso, nós tivemos uma inversão que mudou completamente a cara dele. Nós temos hoje, dentro da Secretaria da SMDU, tem o site Gestão Urbana. O site Gestão Urbana ele é um site colaborativo, quer dizer, é justamente um ponto focal onde todos os projetos estão colocados lá. Esse projeto está colocado lá, justamente para receber comentários e contribuições. Fora isso, dentro da São Paulo Urbanismo, nós estamos abertos a receber comentários, críticas, reclamações, pedidos de informação. A Sabrina está mais do que acostumada a fazer isso. Todo dia tem um e-sic da Sabrina lá para a gente responder, entendeu? Quer dizer, então, é muito claro. Ela colocou só uma coisa que eu gostaria de pontuar com relação à participação do Banco Itaú nesse processo. A participação do Banco Itaú é a participação como todo morador de São Paulo deveria ter, de contribuir com a cidade para ela se desenvolver. Eles participaram, você não acha, entendeu? Quer dizer, você tem dúvidas com relação a isso, você está procurando algum pelo em ovo para poder tentar achar. Eu não acho isso, porque assim, nós tivemos, deixa eu colocar, nós tivemos... Por favor, eu peço só um, por favor. Nós tivemos lá atrás, eu particularmente, junto com o cara que é o meu diretor hoje, que é o Gustavo Partesani, nós convidamos um urbanista importante do mundo para estar aqui com a gente, para poder ajudar a formação dos nossos técnicos internos, que não é fácil, posso lhes garantir. A São Paulo Urbanismo trouxe esse pessoal, diferente do que você imagina. Eles trouxeram, nós trouxemos, estivemos aqui com eles. A partir daí, é óbvio, nós não temos recurso para fazer isso, e a gente achou que era muito interessante continuar com aquele tipo de formação. Conseguimos o apoio do Banco Itaú, que financiou esse negócio e doou para o município, entendeu? Eles pagaram essa consultoria desse escritório, trouxeram eles para cá e doaram isso oficialmente. Existe um processo, um calhamaço desse tamanho que está à disposição de quem quiser ver lá, é um processo público de doação de um estudo através do Gale Architects. Então, eu acho que essa é a busca. A busca é a gente achar consenso. E de uma maneira absolutamente aberta. Quer dizer, a gente está daquele jeito que nós colocamos na operação urbana, da mesma maneira. Quer dizer, é um trabalho interativo, tentando achar, colher o que é coisa importante, relevante, para incluir dentro do processo. Basicamente é isso. Então, precisamos desses espaços, de fato, vereador. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que a gente tem que continuar apresentando, gastar a garganta mesmo no que for necessário. O projeto atual está contratado, executivo, já no aluguel? Nós, como? Não, primeira coisa,
o projeto, esse estudo preliminar não é um estudo preliminar do Ian Gelman. É um estudo preliminar que foi desenvolvido colaborativamente por pelo menos 5 secretarias, em que tínhamos inclusive a participação da Secretaria do Verde, sem dúvida, CIURB, Secretaria da Cultura, diversos técnicos participaram, e ele foi formando esse corpo que gerou esse negócio que é um estudo preliminar para a gente. Agora, nós soltamos uma contratação para desenvolvimento desse estudo, e é nesse ponto que nós estamos, ou seja, nós temos um ponto de partida e estamos querendo evoluir ele. Basicamente é isso. Ok. Bom, vamos caminhar, tem um... Não, é dinheiro público. Não tem PPP. PPP é parceria público-privada. Porque a explicação dele... Não tem Itaú. O que ele explicou é que o Itaú fez... Mas o Itaú vai fazer o que ali? Ele doou dinheiro da consultoria, pelo que eu entendi. Não, eu acho que vocês estão, olha, vocês estão assim, aí eu acho que a gente precisa botar pingo e pico, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein? Por favor. Você já explicou, eu estou à disposição, qual foi a participação do Itaú, não tem PPP, pelo que eu entendi, é dinheiro público. Agora, de onde vai sair também, ainda não é dinheiro de orçamento, não sei nem... Vereador, não é dinheiro público, é doação do Banco Itaú, não é dinheiro público, vereador. A doação foi anterior, o projeto que ele disse que custa 200 milhões, não será por PPP, isso que eu entendi dele, a doação foi anterior na confecção da ideia e do projeto, foi isso que ele disse. A consultoria isso ele deixou claro aqui. Então veja bem, eu quero, em primeiro lugar, você tem condição de deixar a pedido oficial da comissão a apresentação sua com a gente? É possível deixar isso aqui? Ela está disponível no Gestão Urbana. Está disponível no site? No site isso tudo que você apresentou aqui? Gestão Urbana. Tá, então eu peço à assessoria que possa levantar e quem quiser detalhar, ele está dizendo Gestão Urbana, isso que ele apresentou aqui, está disponível lá. Primeiro ponto. Eu quero ver a planta baixa, porque as árvores, isso que eu quero ver, o resto vai ver. Realmente as palmeiras estão no projeto de manejo? Elas são envolvidas? Não, nenhuma. Imagina, palmeiras imperiais que compõem a Praça Ramos ali, não tem absolutamente nada a ver. O que tem aqui é remoção exclusivamente de espécies exóticas e de alguma coisa de frutífera que tem. Basicamente é isso. Tem uma parte profilática no parque, na Praça Ramos ali, por coisa de erva de passarinho, essas coisas assim, de invasão, é para recuperar justamente aí um projeto que existiu em algum momento e que se degringolou por ação de administradores regionais, subprefeitos e tudo mais. Ok. Espécies exóticas, é isso? Da praça Não, da Praça Ramos eu não estou mexendo em nada. Olha, como não deu para a gente entrar nesses detalhes todos, que ficou aí, tempo não deu e também, eu quero propor, se você puder, e a São Paulo Urbanismo, de nós fazermos posteriormente, que aqui é uma audiência, uma reunião de trabalho, numa mesa com quem quiser vir, os representantes, a gente organiza, né? E aí as pessoas vão falar suas discordâncias com mais detalhe, com mais tempo, fora desse horário regimental de 2 horas, podemos fazer numa manhã, podemos fazer aqui na Câmara, se você quiser, a gente arruma uma sala, ou mesmo lá no seu departamento, e a gente irá convidar as pessoas que têm interesse para que possa discutir mais a miúdo. Porque eu entendi também aqui, além das discordâncias urbanísticas que eu senti aqui, eu senti muito a carência das pessoas terem conhecimento do que estava sendo gestado durante o processo. Muita dúvida, muita coisa. Então, a gente pode caminhar nesse sentido? Vereador, eu gostaria de colocar o seguinte, eu acho que nós precisamos, obviamente, sistematizar algum tipo de contribuição e informação. Não adianta nada a gente sentar numa mesa e achar mais dissenso do que a gente já tem, que foi o que a gente fez ao longo de 2013 inteiro. Quer dizer, não é que nós não tivemos relacionamento com ninguém, ao contrário, nós tivemos 250 pessoas, entre técnicos e contribuições diversas, que participaram para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, quer dizer, não é que foi sem trabalho ou sem dor.
até aqui. Então, quer dizer, eu não tenho menor problema na gente continuar com um processo desse, mas eu acho que ela tem que ser uma informação, uma reunião sistematizada, em que a gente tenha demandas claras, objetivos claros, que a gente consiga mapear quais são os consensos, quais são os dissensos, de novo, para poder Então, então, a gente mais uma reunião só para a gente... Tudo bem, eu já entendi. Então a gente combina o seguinte, as pessoas mandam suas questões para você, ou se quiser mandar aqui para a comissão, a gente manda, você ouve, vê as questões quais são, prepara as respostas, nós fazemos uma reunião mais organizada e que possa, evidentemente, vamos dizer, já que teve 250 participantes, você falou, mas parece que ninguém daqui participou dele, eu não sei, pelo menos. Embora tiveram até participado. Vocês participaram? Só que ignoraram totalmente. Bom, tudo bem. Então, eu só estou... Gostaria só de fazer uma colocação. Participaram mesmo, com muito orgulho pra gente, entendeu? Quer dizer, agora, vocês lembram perfeitamente quais eram as nossas colocações, que a gente tivesse uma posição sistematizada de quais eram as demandas, quais eram as contribuições objetivas. A gente mandou com a Patrícia o tempo todo. Ok. Bom, tudo bem, pessoal. Tudo bem, eu já entendi. Nós estamos tentando abrir um novo ciclo de conversa e tal, e ele está se dispondo a fazer isso. Nós vamos tentar fazer na medida das nossas coisas. Para encerrar aqui, eu quero dizer o seguinte, a nossa comissão, nós somos 7 vereadores, a Câmara está com muita atividade, cada um vai para um lado, a Aurélio Lula, por exemplo, está ali presidindo a CPI da Sabesp. Então, o que a gente queria fazer? Nós, da comissão, nós vamos nos debruçar sobre o projeto, né? Vamos buscar assessoria de pessoas que entendem, nós temos também arquitetos na comissão, e vamos ver também a questão ambiental, licenciamentos, como está, né? Toda a parte legal do processo, do projeto, e a parte urbanística, aquilo que há maior quantidade de crítica, nós vamos nos debruçar. Então, eu já estou, a princípio, dizendo ao senhor que nós vamos cumprir o nosso dever pela lei orgânica do município, pela Constituição, como parlamentar. Então, para passar para o segundo ponto da pauta, eu queria, então, agradecer a você, tá certo? Que veio aqui, que se dispôs a explanar e ouvir. Agradecer os nossos convidados, ao Luiz, Eduardo, ao Luciano, ao Silvio, ao Marco Antônio, que estiveram aqui, a Secretaria do Verde. Lúcia Simone. Lúcia, que está aqui conosco, muito obrigado pela presença. E também aqueles que participaram aqui com a gente. Eu vou dar por encerrado esse ponto, mas não a reunião. A reunião vai continuar mais algum tempo, porque nós vamos dar o informe do Jardim Apurá. Certo?